Olá, meu nome é Wallace, eu tenho 13 anos, estudo no Centro Educacional Modelo e agora eu irei apresentar o meu trabalho sobre o Peru do componente curricular Geografia do professor Michael Alves. O Peru é um país que fica localizado no oeste da América do Sul, né? E ele faz fronteira com o Brasil. A língua falada lá é o espanhol, mas eles gostam que chamem de castelhano, por causa dos processos de colonização que foram colonizados pelos espanhóis. Ele tem um litoral no Oceano Pacífico e ele foi o local onde se desenvolveu a civilização Inca, que foi uma importante civilização na América do Sul. E lá também então é lá que tem a grande cidade de Machu Picchu e sua capital é Lima. Então vamos lá desvendar o Peru. A história do Peru. Bom, há relatos encontrados que já existiam pessoas lá no Peru, lá 5.000 anos antes de Cristo, com a população dos Carral. E teve várias outras civilizações ao longo dos anos, como de 700 anos antes de Cristo a 200 anos antes de Cristo, os Parracas, de 1.200 a 300 anos, os Chavin, de 100 a 800 anos depois de Cristo, o Nazca, e também nesse mesmo ano teve os Moches, de 600 a 1200 teve o Wari, de 1100 a 1400 o Xingu, e de 1200 a 1500 teve os famosos o povo Inca, que esse povo Inca ficou muito famoso por causa que ele desenvolveu várias tecnologias e eles eram muito inteligentes e sua economia era voltada principalmente para a agricultura. E eles tinham sua própria religião, onde eles cultuavam eventos de natureza e eles tinham de suma importância alguns eventos da natureza, alguns fenômenos da natureza, como a chuva. Eles diziam também que o inferno era o lugar onde não tinha sol e o céu tinha sol. Eles saudavam o sol, a lua, e eles acreditavam na reencarnação e mumificavam igual o povo egípcio. Eles acreditavam que quando as pessoas morriam, elas reencarnavam, elas renasciam em outra, elas nasciam de novo e viviam tudo de novo em um corpo de outra pessoa. Então, por isso eles enterravam os corpos mumificados em uma posição fetal, porque eles iriam nascer de novo. Eles não tinham moeda, eles não tinham moeda e então as únicas coisas assim de troca que eles usavam sem ser a moeda, que não pode ser moeda, era um semente de cacau, porque lá na região tinha muito cacau e foram até eles que começaram a cultivar o cacau e fazer líquidos de cacau, então eles foram os criadores do chocolate. Como eles eram voltados para a agricultura, né? Então eles trabalhavam, não tinha trabalho escravo, eles trabalhavam, cada família trabalhava, ganhava seu próprio dinheiro, que não era dinheiro, era só os alimentos, né? E eles também ajudavam quem não tinha dinheiro não tinha as coisas. Então tinha um dia que eles faziam um trabalho comunitário. Bom, essa civilização foi uma população bem desenvolvida aqui na América do Sul, e ela teve sua capital primeiramente lá em Cusco, lá em meados de 1200, mas depois surgiu a famosa Machu Picchu, que existe até hoje, que é preservada lá, e os espanhóis não conseguiram chegar lá quando eles dominaram a região. E essas cidades eram feitas em locais bem altos, por causa que eles acreditavam que quanto mais alto, mais perto do céu eles estariam.
e também eles eram bem arquitetônicos, por isso eles eram bem inteligentes e eles tinham uma boa arquitetura. E como um dos principais animais que eles saudavam era o falcão, por isso que a cidade de Machu Picchu, olhada de cima, tem formato de falcão. Bom, depois do Império Inca, em 1532, um explorador Francisco Pizarro, espanhol, ele chegou lá no Peru e então começou a dominar o Império Inca. E o principal o que a Espanha procurava lá, mais gostou que tinha lá, que era um lugar bem rico, era principalmente os minerais, tipo ouro e prata. Então eles começaram a explorar muito ouro e prata. Bom, e para dominar o Império Inca, Francisco Pizarro, ele sequestrou, pegou o chefe Inca, que era o Sapa, que eles não era rei, era Sapa Inca. Eles pegaram, eles disseram que não iam matar eles se os Incas dessem muito ouro e prata. E então eles deram muito ouro. Disseram que os ouros chegavam até o ombro do imperador, e mesmo assim, recebendo o ouro e a prata, eles ainda executaram o Sapa Inca. Depois de dominar o Império Inca, foi criado o vice-reino do Peru, que também naquela época a Espanha estava dominando toda a parte oeste lá da América do Sul. Então aconteceu o mesmo com o Peru, foi criado o vice-reino do Peru. E a principal economia lá era a de mineração de ouro e prata. Só que no século XVIII isso acabou, houve uma queda, um declínio. E por que esse declínio? Principalmente por causa que não estavam mais achando prata, e também a falta de diversificação de fonte econômica, e a Espanha também nessa época estava muito endividada. E para reverter a situação, a Espanha criou a reforma borbônicas, que eram uma série de impostos cobrados para tirar a Espanha de dívida mesmo. E então, com esses impostos cobrados, teve várias revoltas. E um cara muito importante nessas revoltas foi o Icape Amaro, que ele foi um importante revolucionário lá na época das Borbônicas, e ele foi executado em praça pública, onde amarraram a corda em seus punhos e nas suas canelas e puxaram com os cavalos até ele se partir todo. Depois dessas revoltas, teve a independência, né? Depois dessas revoltas que não aguentaram mais, toda a América Espanhola já estava ficando independente. Então o Peru só conseguiu sua independência lá em 1824, e teve várias guerras e conflitos também. E principalmente lá teve Simão Bolívar, né? Martim também, que foram os principais que criaram revolucionários da independência lá da América Espanhola, de toda principalmente. E depois da independência, teve várias guerras e foi declarada a República. Aí o Peru teve vários períodos perturbosos, crises, revoltas durante todos os anos, e atualmente em 2016 ainda existem várias fraudes lá na República lá do Peru. Tipo, em 2016 Pedro Pablo foi eleito, e em 2018 ele renunciou. Estava sendo um processo de impeachment, então ele renunciou. Então quem assumiu foi seu vice, que era Martins Vizcarra, que em 2019 dissolveu o Congresso. Ele dissolveu o Congresso, e então teve impeachment dele em 2020. Esse ano mesmo, em novembro, mês passado,
teve impeachment dele, e quem ficou no lugar dele foi Francisco Sagasti. A etimologia do Peru. Bom, o nome Peru é derivado da palavra Biru, que era o nome de um governante local que morava na região da Baía de São Miguel, no Panamá. E quando o explorador Francisco Pizarro chegou lá no Peru, ele deu o nome daquela região ali de Biru ou Peru. Mas a coroa espanhola oficializou o nome como vice-rei no Peru, no período onde eles começaram a dominar a América Espanhola. Por isso, atualmente, o nome do Peru é República Popular do Peru. A demografia do Peru. O Peru tem cerca de 31 milhões de habitantes e então ele é o quinto país mais populoso da América do Sul. Essa população é dividida em 73% de indígenas, 15% de europeus e 11% de descendentes de africanos. E a densidade demográfica é cerca de 30 habitantes por quilômetro quadrado. E existe uma estimativa de que em 2050 vai ter 42 milhões de habitantes. A cultura do Peru. Bom, a cultura do Peru é baseada principalmente na cultura indígena e espanhola, mas também teve raízes africanas, asiáticas e europeias. As indígenas era porque lá tinha muitos indígenas antes de serem exploradas. A espanhola, por causa que a Espanha colonizou, né? Teve também a africana, por causa da vinda dos escravos para trabalharem. O asiático, por causa dos imigrantes asiáticos, principalmente japoneses, e o europeu, que também teve várias imigrações europeias para lá. Bom, temos heranças da cultura espanhola, tem arte barroco, as igrejas, escolas e pinturas também são heranças espanholas e também europeias, né? Que são presentes até hoje. A literatura também tem heranças espanholas e o Peru já ganhou até um prêmio Nobel de literatura com Mário Vargas. Também teve herança da cultura inca, né? Porque teve grandes influências incas lá na região, que estão algumas como heranças têxteis, joias, esculturas, a arquitetura inca. E também na espanhola teve também a culinária que também é uma das culinárias mais diversificadas do mundo, que teve origens espanholas e indígenas. Também tem a música, que é derivada africana e também espanhola. A economia do Peru. Bom, a economia do Peru é baseada em matérias-primas, como matérias-primas da agricultura e mineração. Em 2015, ela exportou 60% foi de matérias-primas. E em 2015 também, ela foi a segunda maior produtora de prata, a terceira maior produtora de zinco e cobre e a sexta maior produtora de ouro. Na mineração, os principais produtos são o ouro e a prata. E na agricultura, os seus principais produtos são café, milho, batata, arroz e algodão. Esse país é um país pouco industrializado devido à sua colonização, que foi uma colonização de exportação. Logo, tudo uma colonização de exploração. Logo, tudo que era produzido era exportado para a metrópole e nada ficava no país, e isso repercute até os dias atuais em vários países que aconteceram assim, e lá não é diferente. Então tudo que eles produzem eles exportam e é pouca industrialização. Nos últimos 15 anos o Peru ele teve um crescimento e o seu IDH é de 0,740, e a economia de lá é baseada principalmente em exportação, né?
Então, é baseado em exportação. E os principais países parceiros do Peru são o Brasil, o Chile e a China. E em alguns anos atrás, o Peru sofreu por grandes reformas agrárias e o seu PIB é de 222 bilhões de dólares. E devido ao coronavírus, esse ano vai ter uma queda de 17%. A política do Peru. Bom, o Peru é uma república democrática representativo presidencial, ou seja, ele tem presidente, congresso e é democrático. O chefe do governo e do estado é o presidente e tem mandato de 5 anos e não pode ter reeleição. Tem que esperar mais 5 anos para depois se reeleger. Além do presidente, tem o Congresso, que é como se fosse os deputados e senadores. O Congresso tem 120 membros que também são eleitos por 5 anos. Lá também existem os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. E lá o voto é obrigatório e o voto é entre 18 e 70 anos. Nos últimos anos, a política do Peru vem sofrendo várias crises. Em 2015, foi eleito o Pedro Pablo, e em 2018 ele começou um processo de impeachment, então resolveu renunciar. E no lugar dele ficou seu vice, que foi Martim Vizcarra, que em 2019 dissolveu o Congresso e foi impeachmentado agora em novembro de 2020. E no lugar dele ficou Francisco Sagasti. Da hidrografia peruana, destaca-se 2 rios que desembocam que formam o rio Amazonas, que são o Marañón e o que aqui chamamos de São Limões. A hidrografia peruana é muito rica, porque ela tem um potencial enorme para hidrelétricas. E esses rios que eu falei, eles nascem nas regiões dos Andes, com o derretimento do gelo lá. E também lá no Peru é localizado o lago mais elevado do mundo, o Titicacá. O relevo do Peru. Bom, o relevo do Peru pode ser dividido em 4 partes. No litoral, onde tem uma planície vazia, ou seja, não tem muitas oscilações. A Cordilheira dos Andes, que é a cordilheira que corta o oeste da América do Sul. Os altiplanos andinos, onde são planaltos e é onde se encontra, ele fica na parte central e é onde encontra as maiores cidades, como Cusco. E lá também que tem onde se encontra o Machu Picchu. E também tem uma parte do Peru que é a floresta amazônica, que é uma planície úmida e é coberta por árvores densas. E o ponto mais alto do Peru é o Nevado Usracaran, que tem 6.768 metros de altitude. E então ele é o sexto maior o sexto maior ponto da América do Sul. A vegetação do Peru. Bom, a vegetação do Peru no litoral, na costa, é desértica por conta da corrente marinha fria que passa na costa, que é a corrente de Humboldt, e ela é seca como a corrente fria, então ela é seca e quando ela passa pelo litoral, ela rouba a umidade do continente, fazendo assim com que fique um clima árido e, portanto, vai ter uma vegetação desértica, uma vegetação de semiárido desértica. Tem também na parte dos Andes que a vegetação muda de acordo com a altitude, sendo árvores grandes
árvores grandes mais perto do nível do mar, e a vegetação vai ficando cada vez mais rasteira quanto mais alto. E também tem a parte da floresta amazônica, que a floresta amazônica ainda engloba uma parte do Peru, e na floresta amazônica, como o clima lá é tropical úmido, chove todo dia, né? E então a vegetação é uma vegetação de clima tropical, com grandes árvores latifundiárias. A fauna do Peru. A fauna do Peru, ela pode ser dividida de duas classes. Os animais que vivem na montanha, que são as alpacas, as lhamas, as vincunhas, o guanaco e o urso andino. E na região da floresta tropical, que é a floresta amazônica, que temos a onça pintada, ariranha, anta, crocodilos, capivara, macaco, papagaio, saguim de bigode, o acari branco, bingó, cuíca, macaco barrigudo, boto cor-de-rosa, anhuma, agulha de garganta brava. O clima do Peru. O clima do Peru pode ser dividido em três tipos, que é o árido e tropical. Os dois são encontrados no litoral. O árido é por causa da corrente de Humboldt, que passa por ali e ela é fria. Então ela chega e rouba a umidade, tornando assim um clima árido de deserto. E também tem o tropical de altitude e de montanha na Cordilheira dos Andes e no altiplano andino, porque quanto mais altitude, mais frio fica. E também tem o equatorial úmido na região da floresta amazônica, onde é quente e abafado, mas chove muito. A bandeira do Peru. Bom, a bandeira do Peru é essa aqui, e ela é constituída por duas faixas vermelhas laterais, uma faixa branca no meio com um emblema na parte central. Bom, as duas laterais vermelhas significam o sangue derramado para a proclamação da independência. A parte branca significa a paz e o do meio é o emblema nacional. E essa bandeira foi criada em 1825 por San Martín. A culinária peruana. Bom, a culinária peruana é uma das mais renomadas do mundo atualmente e, como eu já falei anteriormente, ela tem origens indígenas e espanholas. E alguns dos principais pratos peruanos são anticuchos, avite, sami saltado, tacu-tacu, oloquito com charque, pachamanca, picante de cuy, ade de galinha, rocoto, releno, polo à la brasa, arroz com risocos. E agora algumas informações gerais do Peru. O nome oficial é República do Peru. Esse é o brasão. O gentílico é peruano ou peruana. A capital é Lima. A língua oficial é o castelhano, que é a mesma coisa que espanhol, e também outras línguas indígenas. O governo é república presidencialista. O índice de desenvolvimento humano, o IDH, é de 0,740. A moeda é o Nuevo Sol. A localização no oeste da América do Sul. A religião principal é cristianismo, com 92%, sendo 92% católico e 5% protestante, e outras religiões 2%. Agora, algumas curiosidades sobre o Peru. O Peru tem a maior diversidade de cores de espiga de milho, sendo mais de 50 cores. O Peru tem a maior população chinesa fora da China da América Latina.
O Amazonas é o nome de uma das 25 religiões do país. A gastronomia peruana é considerada uma das melhores do mundo. E a ilhama é o bicho símbolo do país. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos sacude, la humillada cerviz levantó, la humillada cerviz levantó, somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Muito obrigado pela sua atenção.